nos aconselhar nessa noite. E ele quer mostrar 3 coisas sobre ele, que todos nós devemos saber. Mateus 22, 29 é um texto que todos nós conhecemos, mas é sempre bom a gente lembrar, trazer à memória aquilo que o Senhor nos fala, para que a gente não erre, para que a gente não caia no pecado de errar por falta de uma coisa simples, que é o conhecimento. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O maior motivo para que erremos é o desconhecimento. Está aí explícito neste texto, onde Jesus declara bem claro: nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas para se conhecer, o que precisamos? Precisamos nos relacionar. Queremos conhecer alguém? Precisamos andar com este alguém. Queremos conhecer a Deus, a sua vontade? É preciso andar com Ele. É preciso andar com Deus. E hoje Deus quer mostrar 3 traços, pelo menos 3 traços da sua personalidade, que todos nós, ou todas as pessoas deveriam saber, mas principalmente nós, crentes, temos que ter na nossa mente, temos que ter no nosso coração, para evitar que erremos, para evitar assim o pecado em nossas ações, para evitar assim o pecado em nossas posições, e também para evitar o pecado nas nossas decisões. E a primeira, ou o primeiro desses 3 traços da personalidade de Deus é a capacidade de realizar o impossível. Ele torna possível o impossível. Ele torna possível o impossível. O povo escolhido pelo Senhor não poderia ser como qualquer outro. Tinha que ser sobrenatural. Para isso, necessitava de algo especial para dar início a este povo. E por que não milagre? Por que não algo miraculoso? Algo impossível aos homens e jamais visto pelos homens. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Uma mulher velha, já fora do tempo de gerar filhos, estéril ainda por cima, dá à luz a um filho. Lá em Gênesis 18 a 14, Deus afirma da seguinte forma o milagre: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E aí Deus diz a Abraão e a Sara, sua mulher: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e Sara, sua mulher, achou graça de tudo isso, porque já era velha, já era estéril, ainda era estéril, ou seja, não poderia gerar filhos, até porque tudo contribuía contra a sua idade. O tempo de vida dela contribuía contra a possibilidade, humanamente falando, de gerar um filho. Mas quem fez a promessa? Deus. E pergunta-se então: há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa que seja impossível para Deus? A resposta nós encontramos lá em Lucas 1,37. Diz assim a palavra de Deus: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E mais uma vez, o fenômeno da gravidez. Lá atrás, em Gênesis, Deus opera um milagre na vida de Sara. Aqui em Lucas, Deus opera um milagre na vida de Isabel. Mas o realizador do milagre foi sempre o mesmo: Deus, somente Deus. O Deus que afirma com todas as palavras que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que afirma que com todas as letras a folha cai, o mundo passa, mas as suas palavras permanecem para sempre. É este Deus, irmãos, em cuja presença estamos, oferecendo-lhe louvor, oferecendo-lhe adoração, o qual está pronto para fazer um milagre nas nossas vidas, o qual está pronto para fazer o impossível nas nossas vidas, porque Ele é capaz de fazer o impossível por nós, se necessário for, para que nós cumpramos assim os seus desígnios e os seus propósitos. Nós temos que ter essa consciência. O Deus a quem nós servimos é Deus de milagres, é Deus do impossível.
impossível, Ele prazerosamente se manifesta. Ele prazerosamente opera a nosso favor. O que tem se apresentado diante de você, querido, como impossível para a sua vida? O que tem se apresentado diante de você como algo muito difícil para ser conquistado? Uma doença, um problema, uma situação, seja lá o que for. Siga os princípios de Deus, apegue-se a Ele com toda a sua força e deixe toda a angústia, todo o sofrimento, toda a dor da vida de lado. E quais são esses princípios? O primeiro princípio que o Senhor nos ensina em Sua palavra: não murmureis por coisa alguma. Segundo princípio: em tudo dai graça. Em tudo dai graça, até naquilo que não é agradável aos nossos olhos, nós temos que dar graças a Deus. Terceiro princípio: entregue toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Quarto princípio: confia nele, e Ele tudo fará. E o quinto princípio que nós temos que seguir: espere com fé, espere com paciência no Senhor, porque Ele vai operar miraculosamente nas nossas vidas e através das nossas vidas. Se nós seguirmos esses princípios, certamente Deus vai realizar algo maravilhoso, algo que é grandioso nas nossas vidas. Por quê? Nosso Deus é o realizador das coisas impossíveis, quando necessário para cumprir seus propósitos na vida do homem. E hoje o propósito de Deus é salvar a quem invocá-lo. E Ele vai fazer o impossível para isso. E eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos depositar fé neste fato, porque o nosso Deus, Ele é realizador de coisas impossíveis. Então, se você ainda não tem uma aliança com Deus, faça uma aliança com Deus. Se você já tem uma aliança com o Senhor, reforce hoje essa aliança com o Senhor e veja um milagre se realizar na sua vida em um tempo oportuno. Não é no seu tempo nem no meu tempo, é no tempo de Deus, no tempo dele. Neste primeiro traço, meus irmãos, da personalidade de Deus, nós descobrimos que Ele não é falastrão, mas Ele é realizador. Ele é Deus que cumpre o que diz. Cumpriu na vida de Sara, cumpriu na vida de Isabel, cumpriu em toda a sua palavra. Quando houve uma promessa para alguém, Ele realizou aquilo que havia prometido. Isso quer dizer que Ele vai cumprir também todas as promessas que Ele tem feito a mim e a você. Amém. O que nós precisamos é simplesmente crer. Amém? Crer neste Deus. Amém, irmão? Amém. O segundo traço dos três traços da sua personalidade que Ele quer mostrar para nós hoje é o seu senso de justiça. Deus, o Senhor, não é injusto, irmãos, como o homem que preza somente pelo seu bem em depreciação do próximo. Deus é justo. Deus é justo. Para o Senhor, nosso Deus, o certo é certo. Nós é que damos um jeitinho, nós é que arrumamos meios, mas para o Senhor, nosso Deus, o certo é certo, o errado é errado. Nós é que acomodamos as coisas. E cada qual vai receber a sua justa recompensa. Cada qual vai receber a sua justa recompensa pelos seus atos. Nós temos no Velho e no Novo Testamento a definição do critério usado por Deus para recompensar a sua mais perfeita criação, o homem. Lá em Lamentações 3,64, Deus diz que recompensa o homem conforme as obras das suas mãos. E no Novo, lá em Romanos 2,6, o Senhor diz que recompensará cada um segundo as suas obras. Então, o que vai fazer com que Deus me recompense, o que vai fazer com que Deus me abençoe, o que vai fazer com que Deus me faça crescer, prosperar, avançar na minha vida, tanto na minha vida humanamente falando, como na minha vida espiritual, são as obras das minhas mãos. Na obra dele, no serviço dele. São várias as declarações de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, que diz que a recompensa é segundo as obras das nossas mãos. Então fica claro que o critério usado por Deus é único, porque Ele não mudou a sua maneira de avaliar nossas vidas ainda hoje. Ele continua recompensando a mim e a você pelas obras das nossas mãos. Quando passamos do período da lei para o período da graça, pela morte e ressurreição
podemos deixar de fazer, fará com que Deus nos abençoe muito ou nos abençoe menos. Mas sempre Ele vai nos abençoar. Ele nunca deixará de nos abençoar. Porque a promessa dele, Ele disse que nós já recebemos todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então Ele vai sempre nos recompensar. De alguma maneira Ele sempre vai nos abençoar. Diante disto, cabe uma pergunta: quais obras temos praticado? Quais obras você tem praticado? As obras da luz de Cristo? Ou as mais obras das trevas deste mundo? O que tem nos dado maior prazer? O serviço de Cristo ou o serviço deste mundo? Deus afirma através de Paulo que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras e para andarmos nelas diariamente. Deus ainda diz através de Tiago que a fé sem as obras é morta, deixando claro que precisamos sim das boas obras, porque por elas, meus irmãos, seremos recompensados nesta vida e principalmente na vida vindoura. Há uma recompensa guardada para mim e para você. Há uma recompensa reservada por Deus para mim e para você. Nesta vida sim, mas principalmente na vida vindoura. É tanto que Cristo diz, através de Paulo, se nós esperamos por Ele apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos algo maravilhoso de Deus, preparado pelas mãos de Deus, lá no reino dos céus, como recompensa para mim e para você. Amém ou não? Amém. Então as boas obras estão resumidas em uma só ação. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a ti mesmo. E um amor não existe sem o outro. O que isso quer dizer? Não posso afirmar que amo a Deus, que não vejo, se odeio ou repudio, ou rejeito, ou renego a meu irmão que vejo. Portanto, hoje mesmo, meu irmão e irmã, não deixe para amanhã, porque Deus quer recompensá-lo ainda hoje. Doe-se completamente para Deus. Doe-se completamente para a obra de Deus, para a igreja, para missões. Doe-se completamente para o evangelismo. Se proponha a isso. Se proponha a ganhar almas para Cristo. Doe-se para seu irmão, para realizarmos as boas obras necessárias, visando uma recompensa, a recompensa vinda do Senhor nosso Deus, que tem boas coisas a dar a quem fizer bem. Deus tem uma boa recompensa para você e para mim. O que precisamos é praticar, é fazer, é realizar as boas obras, as obras que vêm dos céus, de Deus, para a qual Ele preparou para nós andarmos nelas diariamente. Descobrimos com este traço, irmãos, da personalidade de Deus, que Ele é criterioso em suas ações, Ele é criterioso em suas atitudes, Ele é criterioso em suas decisões. E o critério básico de Deus para me abençoar e te abençoar são as obras das nossas mãos. Então vamos praticar as obras da luz que glorificam a Deus. O terceiro traço da personalidade que Deus quer mostrar hoje para nós é o seu amor infinito, infinitamente grande pelos homens. Amor provado na cruz com a morte de Cristo, sendo nós ainda pecadores. Dessas coisas todos nós temos que saber. Essas coisas todas nós precisamos conhecer. Com a entrega da vida de Cristo, meus irmãos, nós podemos duvidar do seu amor por nós? Claro que não. Nós devemos crer somente e desfrutar do favor de Deus por nós. Porque através de Cristo, meus irmãos, nós somos salvos. Salvos da morte e do inferno. E ninguém nesta vida, em sã consciência, quer passar uma eternidade condenada a sofrer, sem descanso. Todos querem a paz, todos querem descanso. E é pela graça e por meio da fé que nós somos salvos do pecado, que nos condena diante de Deus. O pecado tem como recompensa a morte, o salário do pecado é a morte. Agora o amor de Deus tem na graça a sua prática, não nos salva apenas da morte e do inferno eterno.
Qual é seu maior inimigo? Do que você mais tem medo? Qual a situação mais te aflige e te preocupa hoje? Qual é a maior fonte de sofrimento em sua vida? Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Deus, por sua graça e por meio da nossa fé, nos salva de tudo isso, nos livra de tudo isso, nos fortalece diante de tudo isso para que nós possamos transpor, passar. Encontramos em Deus, meus irmãos, esperança de vitória para todas e quaisquer situação que possa nos afligir, que possa nos atemorizar, que possa nos entristecer, que possa tirar a alegria do nosso coração. Em Deus nós encontramos a esperança maravilhosa. Com graça, com a graça de Deus, a prática do amor, nós encontramos segurança. Lá em Salmos 4:8, diz assim: Deus, para mim e para você, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, o salmista declarando, me fazes habitar em segurança. Oséias, ele diz: e naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o ar, e a espada, e a guerra. E olha só o que Oséias diz, por conta da aliança com Deus, por conta da confiança que ele tem em Deus, por conta da graça de Deus, e os farei deitar em segurança. Em Deus nós temos segurança, encontramos segurança, e com a graça de Deus, que é a prática do amor, nós encontramos a paz. Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. E essa paz guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Essas são duas dentre centenas de benefícios que a graça de Deus nos proporciona. Proporciona para aquele que está em Cristo Jesus. Não perca a bênção. Coloque sua fé, meu irmão, sua vida, tudo em Cristo Jesus. Pois é Ele que facilita todas as coisas na minha vida e na sua vida. É Ele o facilitador de todas as coisas. E aí nós descobrimos neste traço da personalidade de Deus a sua sensibilidade com relação às mazelas da humanidade. Deus é sensível aos seus sentimentos, sensível aos seus sofrimentos, sensível à sua dor. Ele sente e Ele se compadece e por sua graça nos salva, nos livra, nos concede a vitória. Pelo fato, meus irmãos, voltando lá para Mateus 22:29, de não conhecermos, de não termos na nossa mente, de não sabermos a quem nós servimos, nós erramos. Pelo fato de não conhecermos o que Deus ensina e nem ter a proximidade necessária com o Senhor, nós pecamos contra o Senhor, porque não sabemos o seu pensamento e nem conhecemos os seus sentimentos. Por isso a exaltação de Deus. Por isso a exaltação de Deus através de Oséias. Por isso a exaltação de Deus para mim e para você em toda a sua palavra. Nós devemos conhecer. E nós devemos estar conhecendo cada vez mais o nosso Senhor. E nós devemos nos apresentar como aqueles que manejam bem a palavra da verdade, para que nós não erremos, para que nós não pequemos. Por isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, o apelo deve ser: aproxime-se do Senhor o quanto você puder, e tenha sempre em mente, o Deus a quem você serve é um Deus que tem poder para fazer o impossível. Tenha sempre em sua mente, o Deus a quem você serve é um Deus de justiça, que tem um senso de justiça que é maravilhoso. Tenha sempre em sua mente que o Deus a quem você serve te ama, mas te ama muito. E o amor dele está acima de qualquer amor que você possa ter ou possa sentir. O amor de Deus é maior do que tudo, na minha vida e na sua vida. E aí, dentro deste amor, nós temos a graça, que é a prática do amor de Deus. E neste amor nós temos segurança e paz.
Por isso, nessa noite, meu irmão, aproxime-se do Senhor o quanto você puder, mas aproxime-se de todo o seu coração, porque Deus está cansado, meu irmão, da hipocrisia da nossa parte. Ele quer que a gente chegue de todo o coração e não apenas com os lábios. Como ele declarou lá em Isaías: este povo se aproxima de mim com os seus lábios, porque o seu coração já está bem distante, bem longe de mim. Irmãos, para conhecer seus pensamentos e os seus sentimentos o melhor possível, nós precisamos nos aproximar de Deus, nos apegar ao Senhor e pelo Espírito Santo vivenciar cada instrução, cada ensinamento, cada conselho, cada revelação de Deus aqui em sua palavra, e imitarmos cada sentimento, cada sensação, cada reação que nós encontramos de Deus revelado aqui na sua palavra. Então, nessa noite, meu irmão e minha irmã, tenha sempre em sua mente: eu preciso conhecer a Deus. O quanto mais, melhor. O quanto mais, melhor. Para que não é pelo fato de não conhecer, pelo fato de não entender. Para que não é e venha pecar contra o Senhor, e venha pecar contra Deus. Então, nessa noite, coloque-se diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero cada vez mais conhecê-lo. Eu quero cada vez mais estar na tua presença. Eu quero cada vez mais cumprir a sua palavra. Tendo sempre em sua mente: o Deus, o Senhor, o meu Deus, Ele faz o impossível por mim. Ele faz o impossível. Ele é justo comigo. Ele não vai deixar a injustiça dos homens se sobrepor a mim, porque Ele vai fazer justiça na minha vida. Ele vai me recompensar, porque Ele me ama. E por sua graça Ele me dá segurança e me dá paz. E me ama de uma forma maravilhosa, com um amor que eu não vou encontrar em lugar nenhum nessa vida.